Nessa aula, a gente vai aprender um conceito muito importante que é o input de um node e o output do node. E a gente vai aprender sobre normalização. A gente vai começar bem simples, você vai ver que vai ser uma aula didática com informações simples. Inclusive, a gente vai usar um node nativo do NHN, que é para treinamento mesmo. Ele é usado para a gente poder treinar pessoas para poder usar o NHN. E você vai ver que vai ser extremamente simples. E depois a gente vai aprimorando, a gente vai elevando o nível dessa normalização. Mas eu preciso que você entenda que sempre um node vai receber o input do node anterior, ele vai tratar esses dados ou vai fazer alguma requisição, algo vai acontecer aqui e que vai gerar um output. Então ele recebe um input, trata, gera algo aqui e gera um output. Lembrando que para os alunos que estão dentro do nosso treinamento, a gente dá um NHN de graça para você. Então, se você ainda não tem o NHN, clica no link aqui de baixo para você poder entrar no nosso treinamento. Você vai receber um NHN para você poder usar e ir seguindo as etapas aqui. Também tem o grupo do WhatsApp de dúvidas. Se você tiver alguma dúvida da aula, você pode mandar lá que eu, meu orientador educacional ou os meus próprios alunos vão tirar essa dúvida para você lá no grupo do WhatsApp. E se você também tiver dúvidas sobre meus treinamentos, mentoria, consultoria ou até mesmo prestação de serviço, pode entrar lá e perguntar também que a gente tira a dúvida para você. Bora para a aula. Olha, agora eu quero te mostrar um conceito básico aqui do NHN para você entender o que o Node faz com uma informação imputada. Sempre vai ser imputada uma informação no Node, aquele Node vai processar algo dentro com aquela informação que foi imputada e vai gerar um output. Então, um input passa pelo Node, que processa algo ali dentro, e gera um output que, para o próximo Node, é um input, tá? Então, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Ó, esse Node aqui é só mesmo para treinamento, tá? A gente usa ele para treinar. E o que eu quero te mostrar aqui, ó? Com uma informação aqui dentro, deixa eu ver se eu tenho alguma coisa já no meu Ctrl+C aqui. Ó, aqui o workflow foi trigado. Então, isso aqui podia ser um webhook que gerou esse output aqui, ó. Então, seria um webhook chegando com esse output, ó. Isso daqui é um JSON, e isso daqui é um output, e a gente pode fingir que é de um webhook, beleza? Então, perceba o seguinte, ó. Aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 itens que chegaram para a gente através desse node aqui, ó. Esse node gerou 5 itens. No Edit Fields, o que a gente tem? A gente tem um input que está chegando dentro do node com esses 5 itens, tá? E aqui a gente pode fazer alguma coisa com ele que vai gerar um output, beleza? Uma coisa que eu quero que você já leve em consideração. Você vai poder ver aqui os inputs e os outputs sempre em esquema, table e JSON. Eu quero que você comece a já se policiar aí, e desde o início da sua trajetória, a trabalhar com JSON, tá? E mais pra frente isso vai fazer sentido para você. Evita o table, eu sei que o table fica um pouquinho mais visual, o esquema fica um pouquinho mais visual também, mas eu quero você sempre trabalhando com JSON, beleza? E vamos lembrar uma coisa que eu falei para você. Sempre que uma informação chega num node, a gente vai conseguir usar tudo o que está atrás dele, não somente o que veio nesse node anterior. Então, todas as informações, todos os nodes que processaram a informação, qualquer coisa que chegou antes desse node que a gente está trabalhando, a gente consegue usar mudando aqui, ó. A gente tem, ó, esse daqui não gerou nada porque é só um trigger para ser gerado manualmente aqui, né? Para a gente poder ligar esse workflow manualmente, e o que veio aqui nesse node Customer Data Story, tá? Que é um node do NHN. Então, perceba, se tivesse 30 nodes aqui atrás desse Customer Data Story, eu teria acesso aqui nesse node Edit Fields, beleza? E agora, o que você vai, já também, desde o início da sua trajetória, levar em consideração? A importância da gente nomear de forma precisa, de forma concisa, os nossos nodes, tá? E como é que você faz isso? Aqui em cima, ó, sempre que você clicar 2 vezes em um node, você consegue vir aqui em cima e editar. Uma coisa que eu já quero, que a gente já tem como regra no nosso treinamento, desde lá de trás, quando a gente estava criando a nossa infraestrutura. A gente não vai usar caractere especial e nem espaço. Vamos trabalhar o nome dos nossos nodes sempre como, por exemplo, começo, rename, pronto.
Aqui, foi renomeado para começo. Aqui, mesma coisa, ó. Meio e fim. O que que você tem que sempre levar em consideração aqui? É legal você referenciar no nome o que esse node está fazendo, tá? Então aqui, por exemplo, esse node edit fields, geralmente a gente está tratando informações, tá? Que estão chegando. Então, digamos que eu quero chamar ele de tratamento, ó, de infos. Ó, tratamento de infos. Perfeito, né? Uma coisa que eu gosto de usar aqui, que é padrão de desenvolvedores, tá? É a gente chamar esse node que a gente puxa, que está chegando algo nele, e a gente faz um edit fields para poder tratar essas informações de normalização. Perceba, sem acento, sem ser cedilha, tá? Ó, normalização. É uma boa prática, tá? Porque você vai ver que você vai pegar muito. Se você for pegar um template de alguém, a gente vai ter uma referência, um node edit fields tratando alguma informação que está chegando, chamando esse node de normalização. Então já começa a fazer isso, que é uma boa prática também. Outra coisa, se você tiver mais de um node que faz a mesma função no seu fluxo, você numera ele. Então, por exemplo, esse node aqui de normalização é o node 1. Pode ser que por exemplo, se eu tivesse aqui, ó, um outro dado depois desse normalização, eu acionasse, por exemplo, um Flowise aqui. E esse Flowise vai me retornar informações. Se eu quiser também normalizar essas informações, então, ó, digamos que esse node aqui é o do Flowise. E esse daqui é um outro node de normalização. A gente vai chamar ele de normalização 2 ou então normalização Flowise. Também funciona muito bem, tá? Então esse daqui, digamos que era vamos esquecer esse aqui, ó. Vamos fingir que esse node aqui não existia, tá? Então, ó, como se esse daqui fosse o início, ó. Isso daqui é um webhook. Ih, cara. Esse daqui é um webhook, ó. Vamos deixar ele aqui. Vamos fingir que isso daqui é um webhook. Então, ó, ele chamaria webhook. Depois disso, a gente tem a normalização 1 ou normalização webhook. Esse daqui é muito bom, essa forma é muito boa de você referenciar, porque fica muito claro para você quando você tiver 30 nodes lá na frente e você quer usar a normalização do webhook, você consegue achar ele facilmente aqui, ó. Tá vendo? Estaria normalização webhook. Podia ter 30 nodes aqui. Você ia achar a normalização webhook, você achou ele, beleza? Aí, ó, aqui foi uma requisição pro Flowise e a gente quer fazer uma normalização do Flowise, tá? Então já vai, desde agora, estruturando os seus workflows de forma profissional, tá? Agora vamos entender essa normalização aqui, ó. Como que você pode trabalhar com isso? A gente está recebendo o webhook e eu vou criar aqui, ó. Quais são os parâmetros que a gente tem chegando aqui, ó? A gente tem ID. Então, digamos que a gente tem um ID aqui do Chatwood, tá? Ó. Então, digamos que esse webhook está chegando do Chatwood. Então, ó, ele chega como ID, mas eu posso chamar ele, eu posso mudar o nome dele aqui para ID Chatwood. E agora, olha que interessante, ó. Eu pedi para você sempre trabalhar com JSON aqui. Quando você clica aqui no ID e você vem nessa terceira opção, ó, que é para copiar o parâmetro daqui, ele vai copiar o que referencia, uma expressão que referencia o resultado do ID. Então, olha só, quando eu vier aqui, der um Ctrl V e mudar aqui de fixado para expression, o que ele está gerando para mim? Ele mostra o resultado, ó. Ele está trazendo, tá, o que está contido nesse parâmetro aqui. Então, sempre que você referenciar assim, então, por exemplo, ó, eu quero mudar o nome daqui de ID para ID Chatwood. E eu quero que esse ID Chatwood, no meu output, retorne o que está contido aqui no ID, ó. E ele já está fazendo isso. E aí a gente pode criar quantos a gente quiser, inclusive o que não existe aqui, tá? Então vamos lá, ó. Eu vou criar agora o name. O name também seria name Chatwood. E eu vou clicar aqui no name, ó, vou lá no terceiro, no que copia o parâmetro, e vou dar o Ctrl V e vou mudar para expression. Como é que eu sei que isso está funcionando ou não? Quando ficar branquinho assim, ó, é porque você esqueceu de mudar o expression. E aí, ó, já apareceu também o Gatsby aqui, que é o name que veio lá do webhook, tá? Agora vamos para o e-mail. E aqui você pode colocar, por exemplo, e-mail usuário.
sempre mantendo o que eu falei. Nunca tem espaço aqui e nunca tem caractere especial. Você vai sempre colocar as coisas sem acento, tá? E quando você quiser dar um espaço, você vai usar um underline. Isso é padrão, beleza? Vim aqui no e-mail, copiei o parâmetro, dei o Ctrl V e mudei para expression. Vamos fazer a mesma coisa aqui embaixo com notes, ó. Notes, Chatwood. Vamos clicar aqui no notes. Vamos clicar aqui no terceiro, dar um Ctrl V e mudar para expression. Vamos criar outro. Country. Eu posso mudar para país de origem, por exemplo, ó. País de origem. Cliquei aqui, fui lá no terceiro, dei o Ctrl V e mudei para expression. E agora vamos para o último aqui, ó. Data de criação. Cliquei nele, copiei, Ctrl V, expression. Olha que beleza. Então agora, quando a gente rodar esse node, ó, ele já vai gerar o output com os dados daqui, mas com os nomes dos parâmetros diferentes. E você ainda pode criar uma outra coisa aqui, por exemplo, se a gente tivesse uma API Key aqui. API Key lá da Almatic. A gente pode colocar qualquer, ó, Favuca 123 stacks, que é uma senha padrão aí do nosso treinamento, né? E aí perceba agora, quando eu gerar o test step, além dessas informações aqui, ele me traz também o API Key Almatic, conforme eu coloquei aqui. E aí isso daqui poderia ser fixado, que nem eu fiz aqui, mas pode ser também uma expressão que está chegando de outro lugar, por exemplo, tá? A gente podia ter algum outro node aqui ligado antes desse que você queria referenciar aqui na sua normalização do webhook. Então, o conceito que eu preciso que você entenda aqui nessa aula, tá? Aqui, ó, recebemos um output do nosso webhook, tá? Porque o webhook é a primeira coisa que foi trigada aqui. Depois disso, a gente tem a normalização. O que a gente fez aqui? Chegou um input com esses itens aqui dentro do node normalização webhook. A gente tratou essas informações aqui. Um node sempre vai fazer alguma coisa com as informações do input, seja do node anterior ou de outros nodes, ou de uma fusão, de uma mesclagem deles, né? A gente pode pegar informações de vários nodes atrás do node para poder gerar algo, para a gente poder trabalhar essas informações aqui para gerar o output. Então, ó, chegou um input. Com esse input, a gente trabalhou as informações dentro do node de normalização que gerou um output, beleza? E aí, ó, depois do node de normalização, o que era output no normalização? Ó, isso daqui era output de normalização. Aqui no próximo node, Flowise, já virou o input. Então, o output do node de normalização gerou um input para o node Flowise, beleza? Isso que tem que ficar claro para você aqui nessa aula. Eu quero reforçar que eu tenho um grupo do WhatsApp de dúvidas que eu, meu orientador educacional ou meus próprios alunos tiramos suas dúvidas mesmo sem você fazer parte da comunidade. E também que você, aderindo ao meu curso rápido, ganha com NHN só seu para usar como quiser, além de um Quadrante, Flowise e Evolution API. Então clica nos links aqui embaixo. Agora, nas próximas aulas, a gente vai ver na prática as funcionalidades do NHN. Te vejo lá.